Agora que você está por dentro de tudo que aconteceu neste sábado, eu te convido a revermos as principais notícias da semana no cenário internacional e como é que o Brasil está sendo afetado. Vem comigo. No programa de hoje, a inacreditável nova taxa básica de juros da Argentina, 97%. Será que o novo plano do governo vai salvar ou afundar de vez a economia do país? E falando em crise na América Latina, o presidente do Equador dissolveu o Congresso para escapar do processo de impeachment. Eleições foram convocadas, mas a depender da nova formação do legislativo, a situação pode ficar ainda pior para o governo. O presidente da Ucrânia fez um tour pela Europa para receber armamentos dos aliados alemães e britânicos. Vamos ver como os novos equipamentos podem mudar o cenário da guerra. O Jovem Pan Internacional está no ar. Jovem Pan Internacional. A gente começa o programa de hoje com a notícia que mexeu com a economia da América do Sul. O segundo maior PIB da região, a Argentina, vive mais um ciclo de crises financeiras que começaram há um século no país. De novo, a inflação galopante voltou a assombrar os nossos vizinhos. O governo apelou para um remédio difícil de engolir, uma taxa básica de juros impressionantemente alta. Se aqui no Brasil a Selic sendo mantida a 13,75% ao ano gera uma tremenda discussão entre o Palácio do Planalto e o Banco Central, imaginem como está na Argentina, onde esta semana a taxa básica de juros subiu para inacreditáveis 97%. Não é a primeira vez que isso acontece na história, mas raramente um país que hoje pertence ao G20 aplicou uma medida tão drástica para conter a inflação, tirando aqueles que se recuperavam de alguma guerra, por exemplo. O que acontece quando você tem uma taxa de juros desse tamanho? Você desencoraja totalmente o consumo e qualquer investimento, qualquer financiamento, com busca de financiamento, porque o que você vai pagar é um valor completamente extorsivo. Agora, qual é a alternativa? Quando você tem economias em que você tem um lado fiscal equilibrado, a taxa de juros não é a única ferramenta para combater a inflação. No caso da Argentina, como já foi no Brasil em muitos momentos, dada a frouxidão do sistema fiscal, a taxa de juros acabava se tornando o único elemento à disposição do governo para combater a inflação. É mais ou menos o que eu vejo na Argentina de hoje. Essa inflação alarmante que eles estão vivendo, ela afeta principalmente os cidadãos de média e baixa renda. Apesar da inflação muito alta, você continua tendo os restaurantes finos e caros lotados. E não é de turista, é principalmente de moradores locais. E por que isso ocorre? Porque lá na Argentina, como de certa forma ocorre no Brasil, a desigualdade de renda é muito acentuada. Então, essa inflação muito alta afeta predominantemente os indivíduos de média e de baixa renda, porque os graúdos, eles continuam frequentando restaurantes, viajando para o exterior. A crise fez com que a reputação do presidente Alberto Fernandes despencasse. Ele já declarou não concorrer à reeleição em outubro. Aliás, o antecessor dele, Maurício Macri, que liderou a Argentina entre 2015 e 2019, também desistiu da disputa. O Alberto Fernandes, atual presidente, já falou: não vou pela reeleição. O governo dele praticamente terminou. A dúvida era que faria Cristina Fernandes, que foi quem colocou ele como um posto eleitoral. Na terça-feira passada, ela anunciou através de uma carta que não seria candidata. Então a dúvida é se vai ter as primárias entre vários possíveis candidatos peronistas, o atual embaixador Daniel Scioli, aqui no Brasil, embaixador argentino, o chefe da Casa Civil, Agustín Rossi, o Sérgio Massa, atual ministro da Economia, mas a outra possibilidade, o Cristina Rainha Mai, vai dizer esse sim, esse não. Mais à direita é Javier Milei, um outsider da política, um cara que vem do setor privado, que é deputado federal e que tem uma boa imagem perante o eleitorado da cidade de Buenos Aires. A Argentina já teve nesses meses eleições estaduais
E aí você vê que o que mostravam as pesquisas não se traduz no voto para esse candidato Javier Milei ou para seus candidatos nos estados provinciais. Mas um pouco menos à direita está o partido do Macri, que é uma aliança, Juntos pela Mudança, Juntos por el Cambio. E aí você tem dois candidatos, um mais à direita, a ex-ministra de Segurança do Macri, Patrícia Bullrich, e o atual chefe de governo, prefeito de Buenos Aires, Horácio Rodrigues Larreta. O tamanho da insatisfação social com o governo se traduz nas manifestações quase diárias na capital, Buenos Aires. E não é para menos. A inflação, que ultrapassou os 108% ao ano em abril, derreteu o poder de compra do argentino e fez com que a cotação do peso despencasse. O clima de instabilidade faz com que o país tenha cada vez menos dólar em caixa, o que vai dificultar o pagamento de dívidas cotadas em moeda estrangeira. Resumidamente, a Argentina tem problemas econômicos internos e externos. E quando a gente fala de problemas econômicos, a política anda de mãos dadas. Então, por isso que, obviamente, a situação econômica da Argentina vai ter vai afetar diretamente as eleições marcadas aí para o segundo semestre deste ano. Mas voltando a falar aqui da economia propriamente dita da Argentina, vamos olhar, eu não vou dizer que é um ciclo, vicioso, fechado, mas uma espécie de ferradura em que esses elementos estão diretamente ligados. Vamos começar por isso aqui, a inflação de 108,8% registrada em abril. Agora ela deve ter subido ainda mais um pouco, mas vamos usar esse número de 108%. Para controlar a inflação, tem um remédio amargo, subir a taxa de juros, que hoje está na casa dos 97%. Qual é o efeito imediato? As pessoas param de comprar a prazo, principalmente. E aí, a venda de bens duráveis, eu estou falando de linha branca, a exemplo de geladeira, forno de micro-ondas, lava-louça, fogão, cai, junto com automóveis, compra de casas, expansão de negócios. Tudo isso paralisa porque uma taxa de juros está quase que inalcançável para a população média da Argentina. Efeito terciário é a queda no comércio. Caiu o comércio, também há uma paralisação, uma diminuição drástica da indústria. E depois, isso com um médio prazo, vai gerando desemprego. E aí, aumenta a pobreza. O próximo presidente da Argentina vai ter de lidar com uma situação. Porque agora, no primeiro semestre de 2023, muito dificilmente esse cenário complexo, ele seja resolvido até a eleição no segundo semestre do ano. Bom, falando em crise na América Latina, o presidente do Equador terá plenos poderes para governar por até 6 meses. Ele dissolveu o Congresso para fugir do impeachment. Guilherme Lasso passava pelo segundo processo de impeachment. Desta vez, a acusação foi de peculato, quando o servidor público desvia recursos do Estado. O presidente acabou com a briga contra o parlamento, dissolvendo a Assembleia Nacional, por meio do decreto 148, alegando grave crise política e comoção interna. Embora a crise e comoção sejam conclusões subjetivas, pesa contra Guilherme Lasso a delinquência no Equador. A criminalidade subiu 66% no primeiro trimestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. Parte da explicação está na desigualdade social. Embora os índices tenham caído no final do ano passado, mais de 25% da população continua na linha da pobreza. Os números da miséria sobem muito quando o levantamento é na zona rural, onde vive a maioria indígena do país. O governo Lasso não fez aqueles ajustes, especialmente sociais. Fez um ajuste macrofiscal, setor externo, do déficit fiscal. No entanto, a questão social ficou para trás. E isso aí é um ponto importante, que aquelas pessoas, aqueles indivíduos que fazem parte, que não são atingidos pelas políticas sociais, fica mais fácil nesse âmbito da delinquência organizada. Apenas 13% dos eleitores consideram o governo de Guilherme Lasso bom ou ótimo. A insatisfação dos equatorianos se traduz nos recorrentes protestos, que muitas vezes terminam em violência. Daqui para frente, o presidente vai governar por decretos. Este é o efeito colateral previsto em lei da dissolução do Congresso. Mas a vantagem de não ter oposição vai durar pouco.
Guilherme Lasso fica até 6 meses no cargo. Eleições foram obrigatoriamente antecipadas por causa do tal artigo 148. Acabar com a atual gestão do legislativo, segundo a Constituição equatoriana, força também a escolha do presidente na mesma votação. E detalhe, Lasso pode concorrer, mas ainda não disse se o fará. É muito difícil. O Lasso, a última medição de popularidade, né, prévio ao início do impeachment, foi de 13%, 14% de aceitação. É difícil, é muito difícil. E, além disso, as últimas eleições, o partido dele perdeu grande parte das prefeituras, né, e os governos. E, além disso, a consulta popular que ele propôs na última eleição também foi junto com as eleições dos candidatos de prefeito e governos menores. Ele também perdeu a consulta. E uma consulta muito focada na questão da criminalidade. Mesmo com essas perguntas que são muito viesadas, né, para a população votar a favor de extraditar, por exemplo, grandes chefes de gangues, né, equatorianas, ele perdeu todas as perguntas, todas elas. Então a chance de ele ganhar é baixa. O presidente da Ucrânia fez um tour pela Europa e voltou para casa com um presente do Papa Francisco, além de tanques de guerra alemães e modernos mísseis britânicos. A primeira parada de Volodymyr Zelensky foi no Vaticano. Saiu da Basílica com uma escultura de ramos, simbolizando a paz. O resto da viagem foi pautado pela guerra. Ouviu promessas de apoio dos governos da Itália e da França. Na Alemanha, se encontrou com o chanceler Olaf Scholz para receber os tanques Leopard 1. Mas a melhor das ofertas foi a do Reino Unido. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak oficializou a entrega de mísseis inteligentes, capazes de voar a 800 km por hora. E já que é sobre a Europa, é para lá que a gente vai conversar com o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, a gente acompanhou ao longo da semana, então, esse pinga-pinga do Volodymyr Zelensky. Itália, França, Alemanha, Reino Unido, voltou com armamentos, promessas de ajuda. Agora eu queria te perguntar, como é que você olha, falando resumidamente desse passeio, né, no melhor sentido da palavra, do Zelensky pela Europa Ocidental, o que ele ganha de capital político, por exemplo? Boa noite, Marcela, a todos que acompanham esse JP Internacional. A viagem do presidente Zelensky foi bastante emblemática e uma viagem também bastante esperada, já que o ano passado a primeira viagem que o Zelensky fez oficialmente para uma nação estrangeira durante o período de guerra foi para os Estados Unidos e, portanto, os países europeus que tanto receberam refugiados e que também têm amargado as altas inflações, os baixos índices econômicos por conta da guerra da Ucrânia, a queda do comércio com a Rússia, ficaram se sentindo deixados de escanteio. Portanto, essa visita, esse tour pelos países aliados ocidentais foi algo muito bem recebido. O Zelensky, como a reportagem já disse, esteve na Itália, principalmente inicialmente no Vaticano, se encontrou com o Papa Francisco, que tem sido um daqueles que tenta intermediar todo esse conflito, falando até com o sacerdote da Igreja Ortodoxa Russa, para que convença o presidente Putin a voltar à mesa de negociação. Até agora, todas essas iniciativas não tiveram o efeito desejado, mas o principal dessa viagem vem através do apoio bélico que Zelensky conseguiu assegurar tanto da Alemanha quanto do Reino Unido. Nós sabemos que a Itália, a França também tem um capital econômico muito importante, um capital político, sendo nações do G7, de conseguir passar mais pacotes de sanções econômicas e até mesmo garantir ajuda humanitária para a Ucrânia na sua reconstrução. Só que na indústria bélica nós sabemos que nos países ocidentais há 3 países que são fundamentais: os Estados Unidos, obviamente, a Alemanha e o Reino Unido. E Zelensky voltou à Ucrânia com um belo pacote anunciado por essas nações de tanques, outros blindados, além, é claro, de milhares de munições que serão utilizadas nessa famosa e esperada contra-ofensiva de primavera. Muitos acreditam que ela não será anunciada oficialmente, simplesmente começará de maneira espontânea, até com parte da sua estratégia, do elemento surpresa, para evitar qualquer tipo de pensamento dos russos adiante, para que possam evitar este movimento. Nós vemos então que no caso dos britânicos, os armamentos, os mísseis doados já começaram a surtir efeito,
principalmente porque os britânicos e os americanos doaram sistemas de defesa antiaérea. Durante essa última semana nós tivemos fortes ataques a toda a Ucrânia, não só a capital Kiev e a sua periferia, mas também a cidade portuária de Odessa. Ataques com mísseis de cruzeiro e também drones de fabricação iraniana, mas que, segundo o Ministério da Defesa ucraniano, não tiveram sucesso por conta do moderno sistema de defesa antiaérea que conseguiu interceptar esses mísseis antes mesmo deles chegarem em seus locais de destino, em seus alvos. Portanto, a Ucrânia tenta se mostrar resiliente, tenta se mostrar forte e atualmente também acompanhando a reunião do G7 com um novo pacote de sanções anunciado contra a Rússia, mostrando que não vão exportar mais itens industriais fundamentais para a indústria bélica do país. O presidente Zelensky sai com um capital político melhor do que estava no começo do ano. Essas viagens que têm acontecido agora de maneira mais frequente, ele sempre partindo através da Polônia, já que o espaço aéreo ucraniano continua fechado, tem se mostrado presente também no Parlamento Europeu, esteve em Bruxelas, também falou em diversos parlamentos aqui na Europa de maneira presencial, tanto em Berlim quanto em Londres. Portanto, ele está tentando assegurar esse apoio dos seus aliados ocidentais da OTAN por mais tempo, porque nós sabemos e muitos analistas já deixam bastante claro que essa guerra será longa. Muito provavelmente, por mais alguns anos, nós continuaremos aqui falando desse conflito e de todos os seus efeitos no mundo. Luca, queria pegar 2 trechos que você comentou aí, capital político e G7. É o que tudo indica, nesse final de semana acontece então a reunião das 7 maiores democracias do mundo, acontece em Hiroshima, no Japão, e muito provavelmente o Zelensky apareça lá como um convidado especial surpresa. O que a gente pode esperar de conversas paralelas que o Zelensky tenha aí com governos do G7? Olha, Marcelo, o que é interessante nós percebemos dessa edição do G7 é que muitas nações emergentes importantes também foram convidadas. Entre elas está o Brasil, o presidente Lula está em Hiroshima, no Japão, além, é claro, da Indonésia e da Índia. Nesse sentido, vemos 3 nações de grande população que estão crescendo a sua economia e que têm se mantido de maneira neutra neste conflito. Zelensky está tentando, neste novo ano de guerra, arrecadar mais capital político dos países neutros, dos países não alinhados, para que possa também mostrar o isolamento da Rússia. Nós sabemos que todas as nações do G7, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e também o Japão, já estão naturalmente alinhados com a causa ucraniana, têm ajudado com dinheiro e também com envio de armamentos, têm sancionado a Rússia em todas as instituições financeiras das quais fazem parte, mas o interesse dele é expandir toda essa ajuda. Obviamente que nós sabemos que no aspecto da produção industrial de armamentos, os países do G7 são fundamentais e ele pretende continuar tendo esses aliados por mais tempo, mas também conseguir a visibilidade internacional para arrecadar ajuda e pelo menos no sentido da ética da geopolítica, que países não alinhados também condenem a invasão territorial de um país terceiro por uma nação vizinha. É realmente esse o seu intuito. Não sabemos se oficialmente ele fará algum pronunciamento, mas muito se diz nos bastidores que isso é possível e nós, como sempre, estaremos acompanhando e atualizando a nossa audiência aqui da Jovem Pan News. Obrigado, Luca, pelos teus esclarecimentos. Como você falou, infelizmente a guerra não tem data para acabar. Que bom que a gente pode contar com os teus conhecimentos e a tua cobertura aí da Europa. Boa noite, Luca. Obrigado mais uma vez. E falando de armamento, eu quero apresentar a vocês aqui Luiz Kawaguchi. Obrigado pela presença aqui. O Kawaguchi, que é um habitué da nossa programação, é jornalista da Gazeta do Povo e também um estudioso dos assuntos internacionais, vai nos ajudar a entender um pouco do que o Luca Bassani falava, da importância e a capacidade desse equipamento que o Zelensky foi buscar na Europa Ocidental. Kawaguchi, eu preparei aqui junto com a nossa equipe do Departamento de Arte uma explicação. O tanque Leopard, primeiro, que vem da Alemanha. Fala um pouco dele, Aqui eu sintetizei algumas informações importantes. Canhão de 120 milímetros, capacidade de disparo de 42 projéteis, é um monstro de 55 toneladas, vazio. Quando armado, vai para 62 toneladas, tem uma imensa capacidade de combate. Fala um pouco sobre esse equipamento e como é que isso aqui pode vir a mudar o cenário da guerra. Esse tanque aqui, o Leopard, ele tem 2 versões. A versão mais antiga, que foi anunciada agora, uma liberação de um lote da versão mais antiga, que é o Leopard 1, até o Brasil tem esse tipo de tanque. Agora, o Leopard 2, que é o mais moderno,
também está sendo liberado. E o que aconteceu? Esse tanque ele é projetado para destruir tanques soviéticos. Então, o Leopard 2, que é a versão mais avançada desse tanque aqui, acredita-se que um só tanque desse seja capaz de destruir de 10 a 15 T-72. Ele vai lutar de igual para igual com um outro tanque russo que chama T-90. Só que o T-90 ele quase não está presente dentro da linha de frente. Ele é uma quantidade muito, muito menor. Então esse aqui é praticamente um matador de tanques soviéticos. Eu queria chamar a atenção, tem aqui um sistema de disparo digital que permite alcançar alvos móveis até 5 quilômetros de distância. E como o Kawaguchi pontuou, o Leopard, ele é uma tecnologia, originalmente falando, de 1979, né? Exato. Mas não é esse tanque, quer dizer, houve modernizações e o Zelensky está recebendo entre o lote algumas versões mais atualizadas. Autonomia de 500 quilômetros para um monstro que pesa 60 toneladas é bastante coisa, né, Kawaguchi? Com certeza. Para você ter uma ideia, a Rússia tem alguns sites que são organizações não governamentais que acompanham as perdas de equipamento russo e ucraniano. E eles só contabilizam o que tem foto de tanque que foi destruído. A Rússia já perdeu mais ou menos 2.000 tanques de guerra durante esse conflito. E a gente fala tanque de guerra, um veículo como esse daqui, que é um carro de combate. Se a gente falar em blindado, o público pode olhar, vai ver aquele carro com canhão, todo blindado, vai achar que aquilo é um tanque, mas não necessariamente, tem diversos tipos de blindados. Esse é o tanque de guerra, carro de combate, a Rússia perdeu uns 2.000, mas se você somar todos os blindados, a Rússia já perdeu mais de 5.500. Quer dizer, quando a gente vê essa lagarta aqui, a gente pode chamar de tanque. Agora, carro de combate blindado, ele também tem umas versões com pneus, né? Em geral, sim. Os tanques de guerra, todos eles têm essa lagarta. Agora, tem carros de combate que também possuem lagartas, e aqueles que a gente vê com pneu, tem dois tipos, ou que são blindados de reconhecimento, blindados de infantaria e blindados de transporte de tropas. Esses, a Rússia perdeu mais ou menos de 3.000 a 3.500 até agora. Quer dizer, é uma perda bastante expressiva. Lembrando que a gente está assistindo aí há 1 ano e 3 meses, uma guerra assimétrica, né? Uma capacidade de combate, teoricamente, da Rússia muito maior do que a Ucrânia. A gente já vê pela diferença de território. Uma questão, os britânicos, eles também estão dando munição que é munição radioativamente ativa. Então, isso torna o tanque mais ainda letal. Para os tanques de design soviético, você nem precisa ter carga explosiva dentro daquela munição. Só a velocidade que ela vai com esse urânio ativado, não é radioativo, mas é urânio ativado, e já perpassa essa blindagem como se fosse manteiga, assim. Bom, falando dos britânicos, passo agora aqui para a segunda página, que aí nós temos realmente talvez um divisor de águas da guerra, né? Esse míssil Storm Shadow. Fala um pouquinho pra gente, Kawaguchi. Esse míssil, ele é capaz de atingir alvos a mais de 250 quilômetros de distância. Até então, o míssil mais capaz que a Ucrânia usava era o HIMARS, o lançador de mísseis de alta mobilidade, e ele alcançava 80, 90 quilômetros de distância. Com esse aqui, vai ser 250. Então, o que acontece? Você consegue atingir muito mais profundamente dentro da linha russa. Com os HIMARS, que eram esses que chegavam a 90 quilômetros de distância, a Ucrânia já conseguiu fazer a contraofensiva do ano passado e retomou uma grande parte dos territórios que tinham sido perdidos. Então, com esse míssil, é muito provável que os ucranianos consigam acertar centros de controle, depósitos de munição e depósitos de combustível da Rússia, o que vai tornar bastante difícil aí para os russos lidar com essa contraofensiva. E um detalhe é que ele tem que ser lançado por um avião de caça. E eles tiveram que fazer uma adaptação para que aqueles aviões de caça da era soviética eles conseguissem carregar esse míssil. Entendo. Então muita gente achou que isso não ia ser possível. E, Marcelo, isso daqui é uma quebra de tabu. Porque no começo da guerra ninguém imaginava
que as potências ocidentais iam mandar esse tipo de armamento. Porque, em tese, a Ucrânia consegue atacar o território russo com isso. Perfeito. Só que existe uma pressão diplomática para que eles não façam isso. Então, você imaginar, no começo da guerra, a Alemanha mandou capacetes para os ucranianos. Que mudança, né? Quebrou um tabu, né? Com certeza. Luiz Kawaguchi, muito obrigado pela tua presença aqui, pelos teus esclarecimentos. Repetindo aí o que o Luca Bassani falou agora há pouco, infelizmente a gente tem um cenário de guerra sem previsão de terminar e o Kawaguchi vai continuar nos ajudando a entender esse cenário. Continuando aqui com o nosso noticiário, um novo estudo divulgado pelas Nações Unidas faz um alerta para o aquecimento global nos próximos anos. A ONU fez um alerta de que o período entre 2023 e 2027 deve ser o mais quente registrado na história. O impacto dos gases de efeito estufa e do fenômeno meteorológico El Niño, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, estão provocando o aumento das temperaturas. O secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial diz que as mudanças mais dramáticas vão acontecer no Ártico, onde mais que o dobro do aquecimento global está acontecendo. Durante os próximos 5 anos, a estimativa é que as temperaturas por lá sejam 3 vezes maiores que as médias globais. O organismo especializado das Nações Unidas calcula também que há uma probabilidade de 66% da temperatura média anual superar em 1,5 graus Celsius os níveis pré-industriais. A estimativa deve acontecer nos próximos 5 anos. Os Acordos de Paris sobre o Clima, de 2015, estabeleceram como objetivo limitar o aumento das temperaturas globais abaixo de 2 graus Celsius em comparação com o período de 1850 a 1900. Para 2023, a previsão é que quase todas as regiões mantenham as temperaturas acima da média de 1991 a 2020. As exceções são Alasca, África do Sul e algumas partes da Ásia e da Austrália. Já no Oceano Pacífico Sul, o frio deve ser maior que a média em algumas áreas. Começou essa semana na França o Festival de Cannes, um dos eventos mais importantes do mundo do cinema. O Brasil é representado pelo filme Firebrand, do diretor Karim Anous. A cerimônia de abertura contou com grandes nomes de Hollywood, incluindo Michael Douglas, que recebeu uma Palma de Ouro, prêmio de maior prestígio do Festival de Cannes, como homenagem pela carreira. O ator disse que o prêmio significa muito para ele, porque existem centenas de festivais de cinema no mundo todo, mas apenas um Cannes. Johnny Depp, que tenta reconstruir a imagem depois de uma longa batalha judicial com a ex-esposa, a atriz Amber Heard, também marcou presença no evento. Depp volta aos cinemas interpretando o rei Luís XV em um longa francês. O astro de Piratas do Caribe recebeu o apoio da organização e o carinho dos fãs, mas também o repúdio assinado por mais de 100 profissionais franceses. Quando perguntado se sente boicotado por Hollywood, Depp afirmou que não se sente boicotado porque não pensa em Hollywood e não precisa muito mais da indústria. I don't think about Hollywood. O filme Firebrand, dirigido por um brasileiro, é uma coprodução internacional ambientada na Inglaterra do rei Henrique VIII. O longa pode ganhar uma Palma de Ouro. O Festival de Cannes desse ano tem recorde de diretoras que concorrem ao prêmio. 7 dos 21 filmes na disputa são dirigidos por mulheres. Até hoje, apenas 2 ganharam a Palma de Ouro. O júri do Festival de Cannes anunciará os vencedores no próximo sábado, dia 27 de maio. E depois do tapete vermelho, um momento de emoção para quem, como eu, adora a cultura pop que foi talhada nos anos 80. O ator Harrison Ford, de 80 anos, foi aplaudido ali pela imprensa e pelo público depois da exibição de Indiana Jones e o Chamado do Destino, que é o último filme da série. Ele disse, então, ter cumprido seu papel e estar muito emocionado de ver o encerramento desse personagem que marcou não só a história dele, como a história do cinema. E para encerrar o Jovem Pan Internacional dessa semana, ficam as imagens aí do último filme da saga Indiana Jones, que chega aqui no Brasil no dia 30 de junho. Até semana que vem, gente. Tchau! Por ali! Apertem os cintos. Podemos ter alguma turbulência. Você fez suas apostas. Cometeu seus erros. Agora é hora do triunfo.
Já fui torturado com voodoo. Fui baleado 9 vezes. Aliás, uma vez foi pelo seu pai. Desculpe! Eu procurei por isso toda a minha vida. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.